Olá, sou o professor Antônio Carvalho. Na aula passada, nós colocamos a mão na massa para criar um HTTP Servlet. E agora nós vamos aprender sobre escopos de memória. Escopos de memória, nós vamos ver aqui no nosso mapa do conhecimento, é o que a gente precisa para entender aquele MVC. Então a gente aprendeu sobre Servlet, aprendemos sobre JSP, voltamos em Servlet para falar do HTTP Servlet e agora vamos aprender escopos de memória. Escopos de memória, eles são necessários porque, imagina o seguinte, quando a gente precisa guardar alguma informação, nós criamos uma variável, e aí a gente guarda essa informação na variável. Só que quando a gente está falando de um sistema corporativo que tem, 500 pessoas acessando, e digamos que eu queira guardar o nome ou o cara ele colocou as informações lá da idade dele, eu quero guardar a idade, mas eu não estou falando de uma variável para guardar a idade de uma pessoa, eu estou falando de 500 variáveis. Então a gente não vai usar variáveis para isso, nós vamos usar uns espaços na memória onde a gente vai guardar as informações que a gente quer baseado num certo nome. Então a gente vai usar aquele princípio de chave e valor para poder guardar as informações na memória. Os escopos de memória, eles vão permitir dizer quanto tempo que essa informação vai viver e, digamos assim, se você vai guardar a informação para cada usuário ou para cada tipo de acesso ou se é uma informação geral para todo mundo. Tá? Então nós temos 4 escopos de memória e esses escopos têm espaços bem delimitados aí, e o tempo de vivência da informação também bem delimitado. O primeiro escopo é o escopo Application. Esse escopo é o seguinte, é uma área de memória compartilhada, com todos os servlets, todos os JSPs usam essa mesma área de memória. Tá? E a informação que eu colocar lá dentro, ela vai ser válida para todos eles. É uma informação só para todo mundo. Por exemplo, digamos que a gente tem uma lista de estados do Brasil. Poxa, o Brasil tem lá São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais tal, e vários outros estados. E essa lista não é uma lista que muda a todo instante. Então, é uma informação que a gente não precisa estar acessando do banco de dados a toda hora. Então, nós podemos ler do banco de dados, montar essa lista de estados e colocar essa lista dentro da área de Application. Toda vez que um servlet, um JSP, precisar dessa lista para mostrar na tela, para fazer algum processamento, ao invés de buscar do banco de dados, ele vai lá nessa área de Application e pega essa lista de lá. Tá? É uma área de memória compartilhada. Se todos os JSPs, todos os usuários que estiverem acessando um JSP e o JSP precisar pegar essa informação, vai ser a mesma informação para todos eles. Tá? É uma informação só. Você coloca a lista de estados, ela vai estar lá e vai ser a mesma informação para todo mundo. Na área Application ainda tem um porém. Essa informação que a gente está guardando, ela vai viver nessa área pelo tempo que a sua aplicação estiver no ar. Ela só desaparece dessa área de memória quando você termina a sua aplicação. Para acessar essa área de memória, no JSP, a gente tem um objeto chamado Application, que é esse carinha aqui, ó, Application. Então, dentro do JSP, você pode botar application.setAttribute ou .getAttribute. GetAttribute para pegar e setAttribute para colocar uma informação lá dentro. Do Servlet, a gente tem um objeto chamado getServletContext, que é o Servlet Context. O Servlet Context ele é praticamente a área de Application. Então, a gente pode usar o setAttribute e getAttribute para poder pegar e colocar coisas lá dentro, a partir desse cara aqui. Escopo Page é um outro escopo de memória e as informações que são colocadas lá, elas vivem muito pouquinho. Na verdade, esse escopo ele existe para cada vez que você executa uma página. Então, para cada página que você chama do tipo JSP, se você chamou a página a.jsp, então ele cria um objeto page para poder guardar essas informações que a página a.jsp está guardando. Se você chamou a página, um outro cara chamou a página b.jsp, é criado um outro escopo page para essa página B guardar as informações que estão sendo invocadas. Então, para cada página invocada, é criada uma área na memória chamada do tipo page,
onde pode guardar informações e buscar informações. Essa área page ela só existe no JSP. Os servlets não têm acesso a ela. Então não tem um objeto para acessar ela pelo servlet. Outra área de memória, digamos que a gente tenha informações que a gente não precisa guardar a vida inteira, que nem aqui no application. Digamos que tenham informações, por exemplo, o usuário digitou o nome de uma música que ele está pesquisando lá. Eu preciso guardar esse nome da música enquanto o servlet procura e depois ele passa essas informações para o JSP. Então, depois que ele passou essa informação do nome da música não precisa mais ficar guardado na memória. Aí você vai se perguntar o seguinte: mas por que eu tenho que ficar pensando se a coisa vai ficar na memória ou não vai ficar na memória? Imagina que você vai estar conversando, o seu sistema está conversando com milhares de usuários. E se cada usuário guardar uma informação muito grande na memória e essa informação for vivendo na memória, você vai precisar de muita memória no seu servidor e você vai estar guardando informações desnecessárias lá dentro. Então essas áreas de memória, esses escopos, eles foram criados com esse propósito de você poder guardar uma informação numa área de memória e essa informação durar um certo tempo, o tempo que for necessário para terminar o seu processamento. Ou dependendo da informação, você colocar na área de application para que ela dure enquanto a sua página ou seu sistema existir. Ou, se for na sua página, ela dure, se for na área de application, essa informação vai durar enquanto o seu sistema estiver no ar. Então, cada tipo de informação a gente vai colocar numa área de memória diferente e com isso a gente consegue otimizar. Existe essa área chamada de request. Nesse escopo request, os objetos eles duram enquanto houver uma solicitação do cliente. Então, por exemplo, o navegador ele faz uma requisição para o servidor, para o servlet processa, vai acessar o banco de dados tal, e aí depois o servlet responde para o navegador. Esse processo de fazer uma requisição e depois a resposta, esse processo ele tem uma duração. Então, por exemplo, para cada vez que há uma requisição até que seja dada uma resposta, é criada uma área especial de request para poder guardar esse tipo de informação. Então, se o servlet precisar passar uma informação para o JSP, ele pode colocar nessa área de request, chama o JSP e o JSP pega as informações, mostra para o usuário e depois essa informação desaparece, porque é dada a resposta, ela desaparece. O navegador faz uma requisição, enquanto essa área é mostrada, enquanto esse servlet é processado, enquanto a página não é mostrada, essa área existe. Então o navegador faz uma requisição, ele cria uma área request, e aí o seu servlet JSP pode jogar informações nessa área request, ler informações dali, até que a informação seja devolvida, dada uma resposta para o navegador. Foi dada uma resposta para o navegador, essa área morre. Se 10 navegadores fizessem um acesso simultâneo, serão criadas 10 áreas de request. Cada navegador só vai ter acesso à sua área de request, quer dizer, cada servlet, na hora que ele buscar uma informação da área de request, ele vai estar pegando a informação que veio daquela área de request daquele navegador e colocando lá informações daquela área de request daquele navegador. Então é um espaço que a gente sabe que se colocar uma informação lá, vai para aquele usuário certinho, que é o que estava usando o navegador naquele momento que pediu o servlet. Ainda no escopo request, a gente pode acessar o objeto, o escopo por meio desse objeto request no JSP, ou pelo parâmetro lá no servlet, tem um objeto que vem no servlet que é do tipo HTTP Servlet Request. Esse objeto do tipo HTTP Servlet Request, através dele a gente consegue acessar essa área de request. Então a gente pode colocar e pegar informação de lá. Às vezes, existem informações que a gente precisa que sejam guardadas mais tempo do que um request e menos tempo do que um application. Por exemplo, se eu quero saber se o usuário está logado, ele não precisa ficar logado a vida inteira do application, mas também ele tem que ficar logado e por vários requests, né? Então eu não posso guardar a informação do logado no request. Ou, por exemplo, um carrinho de compras. A gente faz uma loja virtual e tem um carrinho de compras. Não dá para colocar o carrinho de compras na área request, senão cada vez que faz o request ele zera o carrinho. Para isso existe essa área chamada de session. Esses objetos do tipo session, eles duram o tempo que o usuário está conectado no site. Então é assim, quando o navegador manda um primeiro pedido para acessar aquele site,
o navegador ele manda um número de sessão. Ele gera um número qualquer lá e manda para o servidor. E o servidor cria uma área de memória para aquele número de sessão. Toda vez que o navegador vai mandando informação para o servidor, ele vai mandando esse número de sessão também. Então, quando você se loga numa página, quando você acessa uma página e fica mandando requisições, você está mandando com o mesmo número de sessão. Então, o servidor entende que tudo aquilo é parte de um mesmo trabalho que você está tendo naquela página. Enquanto você está conectado naquela página, ele mantém essa área de sessão na memória. Essa área de sessão ela também pode ter um temporizador. Então você pode programar que a cada 10 minutos ele limpa a sessão. E vocês já viram isso normalmente quando acessa site de banco. Você está logado no site do banco e de repente o banco fala para você: a sua sessão expirou. É exatamente essa área de memória aí. Ele limpa essa área de memória depois de um tempo, se você ficar sem usar, né? Ou se você fizer outras requisições, ele zera esse tempo de novo. Para acessar essa área de memória, dentro daquele objeto HTTP Servlet Request do Servlet, você pode dar um método getSession, aí você consegue pegar essa área de memória. Ou no JSP, utilizando o objeto Session, você também consegue pegar essa área. E o que dá para fazer nessas áreas de memória? Você consegue colocar objetos e pegar objetos. Para pegar um objeto, você usa o getAttribute. Põe o nome do objeto que está lá, é através daquele negócio de chave e valor, aquela duplinha chave e valor. Então você passa o nome da chave e ele vai te dar um objeto que está naquela área de memória. Para você colocar um objeto na área de memória, você dá setAttribute, o nome da chave e o objeto que você quer colocar. Pode ser qualquer objeto, pode ser um objeto do tipo string, pode ser um aluno, pode ser um número, pode ser uma lista, pode ser uma imagem, o que você quiser colocar. Tá? Colocou, você vai colocar sobre a chave e aí você pode acessar aquela área com o nome da chave e resgatar esse objeto futuramente. Aqui tem um pequeno exemplo de um fluxo. Por exemplo, o usuário está lá e ele submete lá uns dados numa página JSP. É feito um request para um servlet. O servlet ele vai executar um processamento e para isso ele usa lá o DAO que vai acessar o banco de dados, recebe a resposta. Aí o servlet faz um redirect falando assim: não sou eu que respondo, quem responde é essa página chamada response. Desculpa, essa página chamada pesquisa. Então ele faz um send redirect para que o navegador procure os dados nessa página pesquisa. Aí o navegador vai fazer uma nova requisição pedindo a página pesquisa. É mais ou menos assim que funciona. Vimos a teoria de como que funciona os escopos de memória. Agora vamos colocar a mão na massa para brincar um pouco com esses escopos. Vejo vocês na próxima aula. Até breve.